Meu parceiro, saiu mais um episódio brabíssimo de Mashle. E mano, que episódio foi esse? Nesse episódio a gente pôde ver um pouco da força absurda do Albergue, o diretor da escola Easton. Depois disso, vai ser difícil achar alguém mais forte que esse velho, hein? O cara é casca grossa demais, tu é maluco. Então cola comigo nessa análise insana. Já deixa o like e se inscreve no canal pra dar aquela moral, né? Tamo junto. Sem seu apoio não tem por que eu continuar trazendo vídeo atrás de vídeo aqui pra vocês. Me fortalece aí que eu te fortaleço com conteúdo. Uma mão lava a outra, tá ligado? Vem comigo que esse episódio tá de outro nível. O episódio 9 começa mostrando o Inocente Zero invadindo o exame do Visionário Divino. E mano, o cara chega congelando todo mundo com magia do tempo. Mas o Albergue é tão poderoso que essa magia simplesmente não afeta ele. Agora sim, meu parceiro, vai rolar um combate pau a pau com o Inocente Zero. Enquanto isso, o Mashle tá lá descendo o cacete naquele maluco com cabeça de profiterole. Ele nem lembra o nome do adversário. A única coisa que ele lembra é que o cara tem uns truques com espetinhos pretos. Mashle não sabe quem é o cara, mas lembra bem desses espetinhos e já sabe que não rola repetir magia com ele, né? O Mashle é praticamente um cavaleiro do Zodíaco. O golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Depois disso, o episódio dá uma aprofundada na história do Adam, um mago lendário que viveu há eras. O cara é lenda em poder e reputação. Foi ele quem reestruturou o sistema de educação mágica. Então dá pra dizer que se a escola Easton existe hoje, é por causa dele. E mano, o cara era tão brabo que até hoje é lembrado como se fosse tipo Merlin. E por incrível que pareça, ele era um cara do bem. Ajudava quem não conseguia usar magia e ainda treinou 3 discípulos. Ele ensinou que os fortes devem proteger os fracos. Entre esses 3 discípulos estavam o Inocente Zero, o Albergue e um outro personagem misterioso que ainda vai aparecer mais pra frente. Voltando pro combate, o Inocente Zero invoca uma magia que parece muito com o Edo Tensei de Naruto. Ele revive o Adam no auge do poder, tipo Kabuto trazendo Madara de volta na Guerra Ninja. Agora sim, a parada ficou séria. Meu parceiro, é agora que o filho chora e a mãe não vê. Esse corpo do Adam não tem alma, mas ainda possui todo o poder que ele tinha no passado. E quem tá controlando ele é um maluco com dentes de tubarão, feio pra caramba, diga-se de passagem. Dá pra ver claramente a referência a Naruto, porque o cara controla o Adam igual o Kankuro controlava suas marionetes. Daí começa o combate. O Adam solta logo uma magia da escuridão. E pra quem tava se perguntando se existia isso no mundo de Mashle, tá aí a resposta. Essa magia é lendária, destrói tudo que toca, desintegra geral. Mas assim que o Adam lança magia contra o Albergue, o velho simplesmente tanca o golpe. Isso mostra que o Albergue não é qualquer um, meu irmão. Ele tá batendo de frente com o lendário Adam no auge. E isso daí mostrou uma conversa entre o Albergue e o Adam no passado, na época em que o Albergue ainda era só um discípulo. E, mano, deu pra ver que esse tal mago Adam era realmente um cara gente boa demais. Ele dava vários conselhos pro Albergue, quase como se fosse um pai pra ele. Os dois estavam trocando uma ideia federal, e o Albergue, novinho naquela época, nem dava bola. Tudo que o mestre falava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas aí o sensei disse uma parada importante, que o Albergue era forte. E, com o tempo, o Albergue entendeu o real significado disso. Voltando pro combate, mano, o Albergue simplesmente dispersou a magia da escuridão como se fosse nada. Parece que os tempos mudaram, né? O Adam era o lendário mago do passado, mas agora, o Albergue é o lendário mago do presente. E como ele mesmo disse, o que importa é o presente. O passado já era. E o próprio Albergue afirmou, hoje, ele é mais forte que o mestre dele. E, sinceramente, eu acredito. O cara é tipo o Dumbledore do mundo de Mashle, meu parceiro. A gente também descobriu que o Albergue já foi um visionário divino, o líder do mundo mágico. E mesmo depois de tudo, ele continua lá no topo, sendo descrito como a maior força desse mundo. Os inimigos acham que vão vencer ele com magiazinha de escuridão? Hahaha, vamos ver. O Adam então lançou uma magia que passou de raspão e destruiu uma montanha inteira atrás do Albergue. Depois, mandou mais magias das sombras que até chegaram a acertar a roupa do Albergue. E foi aí que ele percebeu, se essa magia encostar de verdade, a coisa vai ficar feia. A magia da escuridão não é brincadeira, é tipo criança brincando com fogo. Uma hora, dá merda. Pra você ter noção do quão apelona essa magia é, o próprio anime fala que não existe counter pra magia da escuridão, ela desintegra tudo que toca. Aí entra o maluco feião com dente de tubarão, todo felizão achando que tá no controle, que tá com o boneco mais forte. Até parece, né? O boneco não é o Albergue. FI. Ele lançou mais uma magia da escuridão. E de novo, o Albergue dispersou como se fosse nada. E não parou por aí, o cara começou a spamar magia de sombra, e o Albergue tava cancelando tudo. Aí você pensa, como esse velho tá fazendo isso? Se você já achava o Albergue roubado, ele é muito mais. O cara lançou um golpe no tubarãozão que arrancou metade do corpo dele. Mas calma, ele não cortou de verdade. A magia do Albergue manipula o espaço, ou seja, ele mandou parte do corpo do inimigo pra outra dimensão. Vai achar agora. E é exatamente assim que ele tá conseguindo cooperar a magia das sombras. Ele tá desviando os ataques pra outra dimensão. Mas o maluco feio lá ainda tava achando que era impossível superar a magia das sombras, mesmo vendo que o Albergue tava dominando desde o início. O cara suando frio, vendo que sua carta mais poderosa não tava servindo pra nada. E aí, meu parceiro, bateu o desespero. Foi então que ele decidiu usar a magia mais poderosa da escuridão, acumulou uma massa absurda de energia, tipo um buraco negro, e lançou pra cima do Albergue. O bagulho era tão insano que parecia que nem o Albergue ia aguentar. Mas, meu parceiro, e se eu te disser que até agora o Albergue não tinha recitado nenhum feitiço? Sim, o velho tava cooperando a magia mais OP do mundo só no poder bruto. E quando ele finalmente resolveu recitar um feitiço, o cara entrou no modo Super Saiyajin. O velhão explodiu o Ki, lançou uma rajada de energia pra cima da magia da escuridão e desintegrou tudo. A magia, o inimigo, o dentuço, acabou. Esse velho aí é forte demais.
demais, meu parceiro. Simples, eu quero ver quem tem poder o suficiente pra bater de frente com esse velho aí. E o Albergue, ele vai continuar seguindo os mesmos passos do antigo mestre dele, que ajudava as pessoas sem magia. Eu acho que o Albergue já sabia que o Marshall não tinha magia desde o começo. Ele é total o típico Dumbledore pro Harry Potter. Apoia o Marshall em tudo, tá sempre do lado dele ponto, mas a gente não pode esquecer que a galera ainda tava paralisada, né? Tinha alguns magos que o Albergue tinha tirado da paralisação e que estavam lutando contra uns monstros na arena. No meio dessa galera tinha os amigos do Marshall, tinha alguns visionários divinos, até aquele que parece o Gaara, e outro maluco com uma espada de chama negra. Eu acho o estilo desses personagens muito brabo. Aí, a gente volta pra luta do Marshall contra o cara da cabeça de profiterole. Esse cara explicou pro Marshall o que é a tábua da composição, basicamente uma magia das trevas que cria um coração imortal, mas pra isso, precisa de 6 pessoas com o mesmo laço sanguíneo. Ou seja, sim, o Marshall tem 5 irmãos. Contando com ele, dá os 6 que o Inocente Zero precisa pra criar esse coração. No fim das contas, todos os 6 são só peças criadas pelo Inocente Zero pra atingir a imortalidade. O vilão é praticamente um Lorde Voldemort da vida. Chega bem perto. Mente absurdo. Não é pouca coisa. O Marshall ficou tipo, que coisa doida. Descobriu que tinha 5 irmãos e só aceitou. Suave. Só achou que a vida dele tava meio barra pesada. E ele tava tão pouco se lixando pro inimigo que decidiu dormir. Isso mesmo, puxou um ronco. Achou até que tava sonhando com aquilo tudo. Mas quando acordou, percebeu que não, era tudo real. Os irmãos dele só tão cooperando com o Inocente Zero porque acham que vão fazer parte de um ser divino. Meio sem noção, né? Mas é isso que eles acreditam. E enquanto o cara tava lá todo empolgado explicando o plano maligno dele, o Marshall simplesmente deu um murro no meio da cara do maluco. Que soco lindo do caramba. O cara foi pro chão igual bosta. Segundo o próprio Marshall, ele se acha invencível. E sinceramente, eu acredito. Só que o adversário dele não tava subestimando, não. Porque se ele foi feito pelo Inocente Zero, é porque tem muito poder acumulado ali. E olha, o Marshall não tem magia. Mas já pensou se a magia dele for a força bruta? Tipo, ele sempre teve magia, mas nos músculos. Melhor não, né? Melhor deixar só na força mesmo que tá funcionando bem. Como o adversário dele não tava brincando, ele ativou as 3 marcas e lançou uma magia tenebrosa. Essa magia extrai todo o poder da varinha e cria círculos de lâminas de diamante que perseguem o alvo sem parar, impossível de esquivar. Deve ser até uma daquelas varinhas lendárias, porque o negócio é absurdo. A magia subia até o céu. Todo mundo que tava vendo percebeu que o Marshall tava em apuros. Aí o cara começou a lançar as lâminas, e o Marshall se esquivava com muita destreza. Mas como são teleguiadas, não iam parar até acertar. Uma hora ele ia cansar. Então o Marshall foi pra cima do cara pra tentar arregaçar a cara dele, mas o cara se protegeu com 2 lâminas. Um ataque perfeito. As lâminas perseguem e ele não deixa o Marshall chegar perto. Ferrou, né? Foi então que o maluco invocou o Black Diamond, vários espetos de diamante que iam cair em cima de todo mundo paralisado. Se o Marshall não fizesse nada, os amigos dele iam ser perfurados. E aí, mano, em vez de se esquivar das lâminas, o Marshall meteu o pé, usou a 5ª marcha do Luffy e saiu correndo. Pra quem tava vendo, parecia que ele tinha abandonado os amigos. Mas não. Do nada, o Marshall aparece nas costas do cara. Eu juro, parecia a cena do Flash da Liga da Justiça, dando a volta no mundo pra pegar o Lex Luthor. Foi quase isso mesmo. Ele deu várias voltas ao redor do castelo pra despistar as lâminas e aparecer por trás do inimigo. Só que como ele tava muito perto, ele também podia ser acertado pelas lâminas. Aí o Marshall transformou o próprio corpo em diamante. Do nada, ele foi fatiado no meio. Sim, igual o Satoru Gojo. E o maluco da cabeça de profiterole ainda ficou pisando na cabeça dele igual um lunático. Mas aí veio a reviravolta. Ele percebeu que a cabeça do Marshall tinha virado um profiterole gigante. Tudo em Marshall sempre volta pro profiterole, né? O Marshall se levantou com esse profiterole gigante e começou a enfiar profiterole na boca do cara, um atrás do outro. O maluco começou a engasgar, não conseguia nem respirar. Parecia até que ia ser sufocado por profiterole, igual um vilão sufoca a vítima com travesseiro. Mas não era isso, não. Na real, quando o cara transformou seu corpo em diamante, Marshall deu um mata-leão no cara. Colocou o caboclo pra dormir. Isso se chama hipóxia, quando não vai oxigênio pro cérebro e a pessoa começa a alucinar. Ele achou que tinha vencido o Marshall, mas era tudo ilusão. Quem venceu mesmo foi o Marshall. O Marshall colocou o cara num genjutsu de força bruta, e fez isso um segundo antes de ser atingido. Todas as magias do vilão foram canceladas. Aí o Marshall largou ele no chão, igual um pedaço de bosta. Porque esse é o estilo dele. O jeito que ele vence os inimigos é totalmente fora do comum. E com isso, o episódio chega ao fim. Cara, que episódio insano. No próximo, a gente vai continuar com a luta do Albergue contra o Inocente Zero. E eu quero ver até onde esse velho vai. Casca grossa demais, hein? Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like brabo pra ganhar uma waifu diferenciada, hein? E se ainda não for inscrito, já se inscreve. É de graça e você fica por dentro de tudo que rola no mundo dos animes aqui no canal. Então é isso, meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima. Fui!